Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos resolver uma questão da prova de física do vestibular seriado da UPE, primeira fase, o SSA 1. O processo de ingresso foi 2014 e a questão está nos aguardando na nossa lousa digital. Vamos para lá? Muito bem, tá aí. Questão totalmente original, exatamente como estava no caderno de prova. Vamos fazer a leitura juntos. Três móveis apresentam o seguinte deslocamento feito em uma trajetória retilínea, dois pontos. No instante t igual a zero e posição x igual a zero, eles possuem os módulos de suas velocidades constantes iguais a 20 metros por segundo, 30 metros por segundo e 40 metros por segundo, respectivamente. Em seguida, na posição x igual a 200 metros, cada móvel acelera de tal forma que, no ponto x igual a 400 metros, suas velocidades são iguais a 60 metros por segundo. Podemos afirmar que a aceleração de cada móvel, respectivamente, vale. Muito bem. O que é que você percebe aí? No início, de x igual a zero até x igual a 200 metros, os três móveis assumem movimento uniforme, porque suas velocidades foram constantes. De x igual a 200 metros até x igual a 400 metros, ou seja, numa variação de espaço de 200 metros, esses móveis assumem movimento acelerado. Agora tem um detalhe, tá? A questão deveria citar que a aceleração assumida por cada móvel é constante, certo? Porque você vai fazer uso de uma equação do movimento uniformemente variado. E para isso a aceleração escalar tem que ser constante. Então vamos ter que ajudar a questão nesse sentido. Vamos supor que a aceleração escalar é constante. O que mais? As velocidades iniciais são diferentes, mas a velocidade final é a mesma para todo mundo, 60 metros por segundo. Então o que é que tem em comum para o deslocamento desses móveis? O tipo do movimento, que nós vamos supor que a aceleração escalar é constante, então é movimento uniformemente variado, os três. A velocidade final é igual para os três, 60 metros por segundo. A variação de espaço de 200 metros, 400 menos 200, 400 metros da posição final, 200 metros da posição inicial, me dá uma variação de espaço de 200 metros, também é igual. Agora, as velocidades iniciais e as acelerações são diferentes. Tem um detalhe também. Olha só, é claro que o corpo que tem uma menor velocidade inicial, como ele vai sofrer o mesmo deslocamento escalar, para que ele atinja a mesma velocidade final que os demais, ele tem que ter uma aceleração de maior módulo. Como as velocidades elas estão numa ordem crescente, a velocidade, veja, a velocidade do primeiro móvel, vamos chamar os móveis de 1, 2 e 3? Então a velocidade inicial de 1 é 20 metros por segundo, a velocidade inicial de 2 é 30 metros por segundo e a velocidade inicial de 3 é 40 metros por segundo. O corpo que tem menor velocidade inicial, sofrendo a mesma variação de espaço e atingindo a mesma velocidade final, ele tem que ter uma aceleração de maior módulo. Então a aceleração do corpo 1 vai ser maior do que a do corpo 2 e maior do que a do corpo 3. Isso quer dizer que você já poderia procurar uma letra entre as respostas que te desse uma ordem de aceleração decrescente. Olha aí para a lousa. Você percebe que só a letra C cabe esse resultado? E que só por pensar um pouquinho no que representa o movimento, você já poderia marcar a letra C? Pois é, infelizmente tem uma outra falha na questão aí, e vai culminar com a questão sendo nula, mas ela é um bom exercício, tá? Ela é um bom exercício, fez parte da prova, eu tenho que resolver e, claro, vou te provar por que a questão foi nula. Mas fora isso, veja que se você estivesse fazendo a prova lá no dia, você, ao entender que a velocidade final é igual de 60 metros por segundo para todo mundo, que o ΔS, o deslocamento escalar, que ele chamou aqui de x, o ΔX é igual. Então é claro que na mesma variação de espaço, para atingir a mesma velocidade final, quem tem uma menor velocidade inicial tem que ter uma aceleração de módulo maior, concorda? Por isso que eu estou te falando que a ordem entre as acelerações vai ser uma ordem decrescente. O de menor velocidade, que tem 20 metros por segundo, vai ter a maior aceleração e a aceleração vai diminuindo porque a velocidade vai aumentando. Que tal? Pois é, mas calma, eu vou resolver com mais cuidado a questão, certo? Vem aqui, vem aqui.
Olha só o que é que nós vamos fazer. Para não fazer a mesma conta inteira 3 vezes, eu tenho uma proposta para te fazer. Olha só, vamos organizar nossa vida aqui, certo? Veja, o que é comum aos 3 móveis? A velocidade final de 60 metros por segundo, a variação de espaço, que ao invés do tradicional S eu vou chamar de X, delta X, porque ele chamou o espaço de X, 400 menos 200, 200 metros, e o tipo do movimento, que aí nós vamos supor que a aceleração escalar é constante. Repito, a questão não afirmou isso, tá? Foi uma gafe da questão. Então, a aceleração suposta constante, o movimento é uniformemente variado, certo? Qual é a diferença? A velocidade inicial de cada móvel. Para o primeiro, 20 metros por segundo. A velocidade inicial do segundo, 30 metros por segundo. A velocidade inicial do terceiro, 40 metros por segundo. Como o tempo não foi citado aqui em cima, como o tempo passou, mas ele não foi citado, com exceção de dizer que o instante inicial é 0, não se falou mais do tempo, ele nem é dado, nem é pedido, eu vou resolver excluindo o tempo. Você se lembra que tem uma equação que pertence ao movimento uniformemente variado, que exclui o tempo, que não usa o tempo? Que equação é essa? Equação de Torricelli ou Torricelli, se preferir. Pois é, então, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2A delta S, que adaptando aqui para a questão, vou chamar de delta X, tá? Só troquei S por X. O que é que você sabe? Você sabe que a velocidade final é a mesma, 60. Deixa a inicial assim por enquanto. A aceleração você não conhece, mas o delta S também é o mesmo, 200 metros, certo? Calma aí, calma aí. Então, observe que aqui vai ficar, olha só, 400A e aqui 3.600 V0 ao quadrado. 3.600, paciência, tá? V0 ao quadrado mais 400A. Qual que é a minha proposta? Minha proposta é dividir todo mundo por 400. Por 400 dá 9. Por 400 fica aqui sobre 400, certo? E por 400 dá 1. Calma que se você não quisesse fazer assim, você poderia fazer a mesma conta 3 vezes aqui, tá? Jogando para cada aceleração sua velocidade inicial. Eu estou querendo te poupar disso, mostrando que se você pensar um pouquinho mais, você não faz tanta conta. Olha só, com isso, a aceleração ficou 9 menos, vai para o outro lado, menos, V0 ao quadrado sobre 400. O que é que eu vou fazer? 9, eu vou colocar 400 dentro de um parênteses, onde a velocidade também vai ficar. Vê se você percebe, menos V0 sobre 20 ao quadrado. Repito que se você não tivesse percebido esse caminho de resolução, não teria problema, bastaria jogar para cada aceleração que você quer, aqui a velocidade inicial, 20, aceleração 1, 30 aqui, aceleração 2, e depois 40 aqui, aceleração 3. Como eu quero evitar essa conta 3 vezes, eu usei desse artifício aqui, ó, e fiquei com a aceleração 9 menos velocidade inicial sobre 20 ao quadrado. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou jogar a velocidade inicial e vou achar a respectiva aceleração. Qual é a vantagem? Que eu não preciso fazer todo esse caminho aqui 3 vezes, porque é isso que você vai fazer se for substituindo cada uma das velocidades iniciais, certo? Muito bem, então vamos lá. Vamos achar cada uma das acelerações. Aceleração 1, 9 menos velocidade inicial 1, que é 20, sobre 20, ao quadrado. Aqui dá 1, ao quadrado dá 1, a aceleração 1, 9 menos 1, 8 metros por segundo ao quadrado. E aí você vai lá nas alternativas, né? 8 metros por segundo ao quadrado, e percebe que só tem uma resposta que inclusive condiz com aquela ideia da aceleração ser decrescente, que também só tinha uma resposta que a aceleração ia diminuindo. Veja que a questão te pede 3 acelerações, mas não se toma o cuidado de colocar mais de uma possibilidade com essa primeira aceleração como 8 metros por segundo ao quadrado. Então não teria sentido você, como fazendo a prova lá no dia,
Encontrou essa primeira resposta aqui, já marca e vai para a questão seguinte. Mas aqui na aula como exercício não, tá? Muito bem, achei a aceleração 1, 8 metros por segundo ao quadrado. Vou usar de novo aqui a aceleração 2, 9 menos velocidade inicial. Quanto é a velocidade inicial 2? 30. 30 sobre 20 ao quadrado. A aceleração 2 vai dar 9 menos aqui. Cai fora 10, 3 sobre 2, 9 sobre 4. 9 sobre 4. 9 sobre 4 é 2,25, né? 9 sobre 2 dá 4,5, dividido por 2 de novo, dá 2,25. Então, 9 menos 2,25, essa aceleração 2 vai ser de 6,75. 6,75 metros por segundo ao quadrado. É aí que a questão terminou sendo nula, pessoal. Porque quando você vai para a letra C, que só tinha esse gabarito que estava conivente com os 8 metros por segundo ao quadrado, não é? E quando você vai para a letra C, nota que se fosse deixar uma casa decimal, quanto é que deveria ser para uma casa decimal? 6,75. Então, como é maior ou igual a 5 o número que você vai desprezar, ficaria 6,8. E lá não tem 6,8 se você deixasse uma casa decimal, tá? Então, veja. Deixa eu só conferir aqui. 9 menos 2,25, tá certinho, 6,75. Se você fosse deixar uma casa decimal, ficaria 6,8. E foi isso, pessoal, que fez com que a questão fosse nula. Foi nula por causa disso, tá? Mas eu vou achar a terceira resposta, tá? Ela valeu como exercício, sem dúvida, certo? Muito bem, aceleração 3. A aceleração 3, joga aqui 9 menos V0, 40 sobre 20 ao quadrado. Aqui, ó, V0 sobre 20 ao quadrado. 40 sobre 20, a velocidade inicial do 3 é 40. Aqui dá 2, que ao quadrado dá 4. 9 menos 4, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, as respostas das acelerações, repetindo, supondo a aceleração constante, porque ele não falou disso, né? A aceleração do corpo 1 seria 8 metros por segundo ao quadrado, do corpo 2, 6,75 metros por segundo ao quadrado, do corpo 3, 5 metros por segundo ao quadrado. Mas quando você vai buscar essas respostas lá na letra C, que começa correta com 8 metros por segundo ao quadrado e a única conivente com isso, você nota que a segunda resposta não bate, a terceira está correta. A terceira está correta, a primeira também, mas aqui não está correto, que se aproximar teria que ser, se aproximasse 6,8 metros por segundo ao quadrado. Foi por isso que a questão, então, no gabarito definitivo, foi nula. É uma pena, falta de atenção aí, isso realmente prejudica quem estudou, porque gasta tempo, né? E faltou também esse detalhe dessa aceleração escalar constante para o estudante ficar mais à vontade de usar a equação de Torricelli ou Torricelli. Combinado? Muito bem. Se gostou, deixa o seu like. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. Isso fortalece o canal, a gente agradece. Eu vou ficando por aqui, desejando um excelente estudo, deixando aquele forte abraço. Até a nossa próxima aula.